por refletir nele, eu tenho encontrado outros que têm, com bastante significância, me batido demais. No Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu encaro esse versículo como um fato. E por ser um fato, ele aplica sobre a gente algumas responsabilidades grandes. E algumas delas eu encontrei numa passagem em Colossenses. Bem recentemente, um irmão, mesmo sem querer, ele me passou uma raiva gigante, que no dia seguinte a esse fato, a minha oração com Deus aqui dentro foi falando desse irmão. E ao terminar essa oração, eu abri a Bíblia, foi justamente aqui em Colossenses, e comecei a ler o capítulo 3. Lendo até o verso 17, eu apanhei demais, porque dentre o texto que eu li, estava escrito que eu tinha que praticar algo que é difícil às vezes, que é o perdão. Não é fácil praticar o perdão, principalmente quando você está com a raiva do irmão. Mas a gente tem que praticar, porque diz a Bíblia que temos que perdoar somente 70 vezes 7. Há um tempo atrás até eu entrei numa discussão com os irmãos, porque eu havia dito no meio da conversa que acaba 70 vezes 7. Aí eles me questionaram: se eu não perdoar, eu vou deixar de ir para o céu. E que eu teria que estar perdoando esse número era por dia. Não era somente o número até findar a conta de 70 vezes 7. E quando eu li esses versículos, foi de igual tamanho, né? Então, eu vou ler alguns aqui. Vou ler só esse que fala que eu tenho que praticar o perdão. Mas ele fala, está implícito, está escondido no meio do texto. O verso 13 do capítulo 16, do capítulo 3 de Colossenses, fala que fala exatamente assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Então eu vim lendo, e quando chegou aqui, eu falei: não é possível, o irmão que me passou raiva e eu que tenho que perdoar. Mas está escrito, não só aqui, mas em outras partes da Bíblia. Então, entre essas responsabilidades que o capítulo 3, verso 16 de João nos aplica, está isso daqui. Da mesma forma, a gente lendo todo o texto até o 17, nos dá outras noções dessa importância que o capítulo 3, 16 nos aplica. Se você for também em Levíticos 19, todo o capítulo, vocês vão ver essa importância que o Evangelho de João 3,16 nos aplica. Então, vamos simplesmente
seguir o que diz a Bíblia: vigiai e orai sem cessar. Fazendo isso, a gente se aproxima mais de Jesus, consegue fazer pelo menos 10% do que a palavra nos diz para fazer. E vamos estar mais um pouco aproximando, a pouco de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Em nome de Jesus.